de malha, né? A gente também a questão do maquiê e o cartão de eixo. Lembrar que essa empunhadura, pessoal, dígito palmar e o seu anelar que vai fazer a condução do seu porta-agulha. Nada de colocar em dedo médio ou dedo indicador. Isso aí você deixa para as manicures, né? Nada contra. Mas sempre a questão de uso do anelar associado, tá? Fundamental nesse protocolo de utilização do porta-agulha. Tesoura, né? Também bastante variada. A gente pode estar utilizando tesoura de íris, Metzenbauer, mas de modo geral a íris faz já esse processo de remoção de sutura. Porta-agulha, né, associado ao manejo cirúrgico, muito cuidado com o porta-agulha que seja chamado dente de rato, tem essa porção 1/2, porque ela pode lesionar a lesão. Então, de modo geral, utilize, né, superfície lisa para fazer essa apreensão tecidual. E mais uma vez, a empunhadura dígito palmar associada com o protocolo de obtenção tecidual. Quanto à agulha de sutura, lembrar, né, que a gente vai estar trabalhando justamente próximo à conexão. Você não deve estar colocando seu porta-agulha tanto na porção final, que não vai transpassar o tecido, nem tão próximo à conexão, senão você não vai conseguir ter força suficiente para transpassar aquele tecido. Também isso é fundamental. A hemostática é mais utilizada quando a gente vai estar trabalhando próximos a áreas, né, com risco de sangramento. Realmente fazer a hemostasia de algum tipo de vaso que foi rompido, tá? Que no caso a gente não vai estar utilizando. Lembrar que, de modo geral, em cirurgia bucodentária a gente vai estar utilizando o cabo de bisturi número 3, associado com a lâmina 15 ou 15C, para conseguir fazer a incisão, né, de modo ideal. Ponto fundamental, pessoal, é o entendimento do diâmetro do fio. Então, lembrar que a quantidade de zeros faz ele reduzir o tamanho. Então, lembra que um fio 3 zeros que vai ser mais calibroso do que um fio 5 zeros, porque ele tem uma menor quantidade de zeros. Então, de modo geral, em cirurgia bucodentária, a gente trabalha ou com fio 3 zeros ou com fio 4 zeros, né, para conseguir esse grau de estabilidade. E de modo geral, né, o que é que se busca de um dito fio ideal, né? Ele tem que ter resistência à tensão, facilidade no manuseio, maior flexibilidade, menor reação tecidual e o custo também associado a esse perfil clínico. Então, a partir dessa realidade, quando a gente vai decidir o tipo de fio, a gente tem que ter esse entendimento da característica do mesmo, né? O que é que um fio monofilamentar ou multifilamentar pode repercutir no sucesso da minha cirurgia? Então, a gente tem que ter o entendimento do grau de higiene oral do teu paciente. Se o teu paciente tem uma péssima higiene oral, não é interessante a gente estar utilizando um fio multifilamentar, porque ali vai tender a acumular mais biofilme. E o raciocínio oposto também é verdadeiro. Então, não é simplesmente utilizar um fio de modo aleatório. Avalie como está a condição clínica do seu paciente. Porque muitas vezes casos de alveolites pós-operatórios cíceros molares tem relação direta, né, com o risco de pericoronarite pré associado a uma falha da higiene oral do paciente no pós-operatório. Então, a avaliação da higiene oral do paciente é fundamental. De modo geral, a gente vai estar utilizando os fios não absorvíveis devido a algum risco, né, de infecção pós-operatória. É interessante a gente estar reavaliando esse paciente aos 7 dias. Mas se você quiser, você pode também estar utilizando o fio absorvível, deixando claro, né, a importância desse paciente fazer a higienização de modo ideal nesse protocolo. E claro, ponderar também o valor. Normalmente o Vicrim, por exemplo, é um fio mais caro, né, que ele é absorvível. Ou ele pode ser orgânico ou inorgânico. De modo geral, a gente trabalha muito com fios sintéticos, tá? Então aqui, ó, seria a tabela mais importante da nossa aula de hoje, que é justamente um resumo, né, de todos os fios. Isso costuma cair muito em prova de residência, né, nesse protocolo, para você marcar o item correto de acordo com o tipo de fio. Então, ter sempre essa atenção, que a característica do fio vai dizer ou não o maior ou menor risco de infecção no pós-operatório do meu paciente, tá? E existe uma convenção, né, a nível mundial, que a coloração de um fio deve definir o tipo do mesmo. Então, por exemplo, vocês estão aqui na mesa utilizando um fio de seda, né? Esse realmente ele está seguindo a convenção. É um fio azul claro, mas é para facilitar esse grau de distinção, tá? Então, falando rapidamente sobre cada um deles, os mais utilizados. Fio de seda é justamente esse, né, que a gente vai estar trabalhando hoje. Ele é um fio multifilamentado, de fácil manuseio, uma excelente segurança no nó.
por consequência de ser um fio multifilamentar, vai gerar um imbricamento interno, né? E a resposta inflamatória dele é dita leve. E já o outro fio que a gente utiliza bastante também, né, em cavidade oral, é o fio de nylon, que ele já é unifilamentar ou monofilamentar, porém, o principal problema dele é a dificuldade de manipulação, né? Como ele tem a chamada memória de um fio, ele tende a ficar abrindo. Então, nesse tipo de fio, a gente tem que realizar a chamada sutura tripla. A gente faz o nó de segurança associado, né? Então, você faz o nó, reforça o nó e finaliza com o contranó. Enquanto na seda, não. Basta fazer um nó e um contranó. Então, também associado ao risco aí de descência. E associado a perfil de fio absorvível, os mais utilizados é o fio de vicryl, né? Ele vai ter uma excelente resposta associado à inflamação, porém, né, o custo é maior. Então, por isso você tem que ponderar essa questão de perfil de paciente. Esse aqui é considerado, né, o melhor fio de sutura a nível mundial, mas também o custo é bem mais elevado. Ele praticamente nem tem processo de inflamação associado aos seus pontos de sutura. Mas, repito, a importância de ter um acompanhamento, né, junto ao paciente. Dentro desse protocolo, a gente vai estar falando, né, dos tipos de nó, que justamente esse perfil é tipo de protocolo. Dependendo do tipo de fio que você vai estar utilizando, é importante fazer o chamado nó de segurança associado com o perfil de contenção. E você pode estar fazendo a confecção de modo 100% manual, aqui a gente vai estar se divertindo com esses barbantes, né, vai ser o último tipo de nó que a gente vai estar fazendo, chamado nó de cirurgião, muito utilizado para hemostasia de vasos relacionados à cirurgia. 100% instrumental ou ambos, né? Então, esse aqui é justamente o desenho que a gente vai estar discutindo ao final, né? Não vou me ater a ele agora, tá? A gente vai discutir mais à frente. Você pode fazer um nó 100% instrumental, nem toca a sua mão em nenhum ponto, mas esse aqui, né, o chamado misto, é o que a gente costuma mais utilizar, né? Tanto o instrumental quanto a sua mão. Então, aqui, ó, o nó duplo a gente vai estar utilizando para fios multifilamentares. Então, tende a agilizar a sua cirurgia. Imagine aí, a gente vai fazer 10 exodontias no paciente. Se a gente faz um nó duplo em todos, você vai estar ganhando tempo. Diferentemente se for um nylon, nó triplo, de qualquer forma aquilo ali vai impactar no teu tempo de cadeira. E deixar sempre claro, quanto mais tempo de cadeira, né, o paciente tende a apresentar mais edema. E aqui já o chamado nó triplo a gente usa mais para fios unifilamentares. Aqui tem o risco de descenso. Então, fio de nylon, né, a gente tende a utilizar essa questão do chamado nó triplo, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai buscar fazer hoje, né, as suturas interrompidas, simples em último, externo, fiz interno, e dependendo do tempo a gente faz alguma contínua e vai finalizar com o nó de cirurgião no barbante, tá bom? Então eu vou só pedir licença agora aqui a vocês para a gente começar a fazer as demonstrações, tá? Pode passar só para fazer um pouquinho mais para cá, pode ser? Oi.